João capítulo 4, a partir do verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tenho visto alguns programas de televisão, alguns vídeos na internet. Visitei 2 congregações na qual eu preguei. Não lembro se 2 ou 3 semanas atrás, mas não está com 1 mês. E vi a necessidade desta mensagem ser pregada novamente. E esta mensagem, irmãos, começa com uma pergunta. Eu diria até começa com algumas perguntas. O que é que nós estamos fazendo aqui esta manhã? Nós nos reunimos neste lugar, neste prédio, por quê? Com qual intuito, com qual propósito? O que estamos fazendo aqui esta manhã? E não somente aqui, mas em várias outras partes do mundo, outras pessoas estão também num local, numa congregação, se ajuntando. Para quê? Toda semana, 3 ou 4 vezes por semana, pessoas se ajuntam num local. Para quê? O que estamos fazendo aqui? Você deve estar respondendo aí consigo mesmo. Irmão Auricélio, nós viemos aqui para cultuar a Deus. Viemos aqui, irmão, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para prestar um culto a Deus. Certo? Muito bem. Viemos aqui, irmãos, para cultuar a Deus. Mas será que nós estamos fazendo este culto da maneira correta? Será que o Brasil, e por que não dizer o mundo, está cultuando a Deus da maneira correta? Será que aquilo que estamos vendo na televisão, na maioria esmagadora das congregações Brasil afora, será que aquele culto que eles estão prestando a Deus, será que é da maneira bíblica? Será que é da maneira correta? Irmãos, é claro que a nossa vida diária deve ser um culto a Deus. Nós devemos cultuar a Deus com uma vida de santidade, guardando os nossos olhos da lascívia, guardando os nossos ouvidos da imundície, da impureza, guardando a nossa mente longe das contaminações do mundo, é claro. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 10, verso de número 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Romanos capítulo 12, volta um livro, capítulo de número 12, verso 1. Diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ter uma vida de culto diário a Deus. O nosso olhar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, as nossas amizades, as nossas... que nem Paulo falou, quer comais, quer bebais, tudo em nossa vida deve cultuar a Deus, deve ser um culto a Deus. Nós aprendemos aqui, irmãos, inicialmente, que o nosso culto a Deus começa assim que acordamos pela manhã. O nosso culto a Deus, irmão, deve ser diário. Nós aprendemos que nós cultuamos a Deus com a nossa vida de santidade. Mas o culto, irmãos, a qual eu quero falar hoje, a qual eu quero falar esta manhã, não é aquele que prestamos no nosso dia a dia. Mas sim, eu quero falar, irmãos,
no culto que realizamos quando nos ajuntamos num lugar para fazer memória do Criador. É deste culto que eu quero falar. Existe uma diferença entre o cultuar com a nossa vida e o culto público. E é sobre o culto público que eu quero falar, do ajuntamento de pessoas. E, irmãos, eu faria aqui mais duas perguntas. Quais são os componentes do culto a Deus? E qual o lugar correto de adoração? Mas antes de falarmos sobre essas duas perguntas, antes de comentarmos essas duas perguntas, nós vamos falar aqui sobre duas coisas importantes que devem ser colocadas quando se fala sobre culto a Deus. Quando eu falo sobre culto a Deus, nós devemos ter em memória duas coisas. A primeira é, abra comigo em Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, nos versos de número 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam amém? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra deste livro. Ponto. E ele conclui dizendo, o anjo diz, adora a Deus. Irmãos, quando se fala de culto, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a pessoa que deve ser adorada deve ser Deus. O nosso culto deve ser teocêntrico. Deus está no centro do culto. Nenhum outro deve receber adoração senão Deus. Se o culto que você frequenta presta glória a Maria, presta glória a José, este culto é pagão, esse culto é idólatra, esse culto não é teocêntrico. O anjo disse, adora a Deus. Irmão, somente Deus é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, e nenhum outro deve receber adoração senão Deus. Seja na pessoa do Pai, seja na pessoa do Filho. Deus deve receber adoração. Irmãos, dito isto, eu quero colocar algo importante também. Se Deus é o centro e só Ele deve ser cultuado, por que muitos têm adorado homens? Têm feito o culto para agradar o homem. Irmãos, nós não temos base bíblica para o culto da vitória financeira. Nós não temos base bíblica para o culto dos homens de negócio, para o culto dos empreendedores, dos empresários. Nós não temos, irmãos, base bíblica para isso. Nós não temos. Nós vamos ver mais na frente como se deve adorar a Deus da maneira bíblica, santa e neotestamentária, que é importante falar isso também. Abra comigo agora em Êxodo, capítulo de número 20, é o segundo ponto importante, quando se fala de adoração a Deus. Êxodo, capítulo de número 20, segundo livro da Bíblia Sagrada. Vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 5, que diz: Então falou Deus todas essas coisas, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Irmãos,
Êxodo capítulo 20, para nós entendermos aqui o contexto, quando Deus tira o povo das garras de Faraó no Egito e faz eles peregrinar pelo deserto. Num dado momento, aqui em Êxodo capítulo 20, Deus, no monte, dá ao povo a lei, os 10 mandamentos. Irmãos, é a primeira coisa que Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Irmãos, Deus é espírito, Deus não está preso à matéria. Deus quer ser adorado, mas não que a gente precisa ter alguma coisa palpável para adorá-lo. Nós não precisamos, irmãos, de rosas ungidas para adorar a Deus. Nós não precisamos, irmãos, de sal grosso. Esses dias eu vi na televisão eles dizendo: traga um pacote de sal. Irmãos, a Bíblia de maneira alguma, de Gênesis e Apocalipse, diz que você precisa levar sal para adorar a Deus. Isso é antibíblico. Então, irmãos, Deus é espírito, não precisamos de matéria, de imagem de escultura, de gesso, de ouro, de prata, de madeira. E quando ele fala, irmãos, aqui em Êxodo 20, no verso 2, ele fala: eu sou o Senhor. No original, Yahvé, ele está dizendo eu sou, é o mesmo nome que ele disse para Moisés quando ele aparece na sarça ardente. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Irmãos, eis aqui o motivo pelo qual Deus quer ser adorado. Eu sou, que Ele quer ser adorado por quem Ele é. Que te tirei da terra do Egito. O motivo pelo qual devemos adorar a Deus é por causa da libertação que Ele proporcionou em nossas vidas. Adoramos a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Por isso, irmãos, estamos aqui esta manhã. Nós viemos aqui esta manhã para cultuar o grande eu sou. Nós viemos aqui esta manhã para cultuar porque Ele nos tirou do mundo, das garras do diabo. Ele nos tirou do pecado. Nós estamos aqui esta manhã, irmãos, para adorá-lo por conta da obra maravilhosa que Ele fez em nossas vidas, embora não merecíamos. Então, irmãos, os 2 pontos: adora a Deus. Deus deve ser adorado por quem Ele é e pelo que Ele fez. É por isso que estamos aqui. É por isso que cultuamos a Deus. Mas, irmão, Auricélio, Êxodo 20, mas não foi escrito para os israelitas? Sim, irmãos. Foi escrito para os israelitas, mas a palavra de Deus diz que tudo que aconteceu no Antigo Testamento é sombra das coisas que haviam de vir. Moisés era um tipo de Cristo, usado por Deus para libertar o povo hebreu do cativeiro ali no Egito. E a libertação daquele povo simboliza também Deus nos resgatar do pecado, nos tirar do pecado, nos tirar do mundo. Nós devemos louvar a Deus em memória do Criador e em memória da sua libertação em nossas vidas. E não a base bíblica para cultos estranhos, como eu já acabei de mencionar. O culto não deve ser feito para o homem, deve ser feito sim para Deus. Então, irmão, o que compõe o verdadeiro culto a Deus? É certo que o culto a Deus no Antigo Testamento era cheio de sacrifícios, utensílios, incensos, chamas, bodes, cordeiros que eram imolados ali. Mas chegado o cumprimento da promessa em que Cristo morreu por nós, nós não precisamos mais de sacrifícios, nem de utensílios como alguns têm feito hoje. Nós não precisamos mais de sacrifício, irmãos. Nós não precisamos mais de utensílios. Irmãos, nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Nós não precisamos mais do culto em Jerusalém. Irmãos, nós não precisamos mais sacrificar bodes, sacrificar cordeiros, sacrificar touros. Não, irmãos, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Deus matou o próprio Filho. Irmãos, se Deus enviou o próprio Filho para morrer em nosso lugar, o que mais você precisa fazer para propiciar o teu pecado? Irmãos, o sacrifício que Deus fez foi único, foi suficiente.
Nós não precisamos mais. Quando nós fazemos sacrifício, nós estamos desmerecendo o grande sacrifício que Deus fez em favor da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teu dinheiro, isso não paga pecado. Dízimos, como alguns têm feito, Brasil afora, não paga pecado. Irmãos, as pessoas estão querendo comprar a Deus, querendo comprar o favor de Deus com dinheiro. Não vão conseguir. Irmão, se você quer agradar a Deus, entregue a tua vida para Jesus Cristo, creia nele, confie somente nele, lance a sua esperança de salvação nele. É o único meio que o homem tem. É a única porta de salvação que o homem tem para propiciar, para apaziguar a ira de Deus. O sangue de Jesus Cristo. Utensílios, irmãos, os utensílios eram apenas figuras das coisas espirituais e futuras. Nós não precisamos mais de incensos, arca da aliança, cajado de Arão, tábuas da aliança, do concerto. Não precisamos, irmãos. Mas alguns hoje, infelizmente, insistem em utilizar utensílios. E o pior de tudo é que boa parte desses utensílios não tem base nem no Antigo Testamento, como por exemplo, cimento ungido, vassoura ungida, lâmpada ungida, chave de ouro, sal grosso, vela. Não temos base, irmãos, para isso nem no Antigo Testamento. Nem no Antigo Testamento. O nome disso, irmãos, é sincretismo religioso. O nome disso, irmãos, é misticismo. Um dia, irmãos, por favor não ria, se você conseguir, eu recebi um saco de encheu de suco de uva. Para quê, irmão do céu? Para passar nos umbrais da minha porta. Irmãos, eles distorcem. Eles pegam figuras do Antigo Testamento e aplicam hoje, fora de contexto, desmerecendo a obra de Cristo. Para passar nos umbrais da porta, irmãos. Lá no passado, quando eu ainda não tinha lido a Bíblia e entendido o que de fato Deus tem nos ensinado através de sua palavra. Mas, irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que a igreja primitiva observava algumas práticas no culto deles, no culto que eles prestavam a Deus. E práticas essas, irmãos, que nós devemos adotá-las também no nosso culto hoje. Por quê? Porque uma vez que Cristo morreu e os apóstolos deram início ali à obra de Deus ali em Jerusalém, eles observavam essas práticas. E existem alguns componentes, ficaram componentes de culto que nós, como igreja neotestamentária, devemos observar. E elas são, irmão, Santa Ceia. Devemos observar a Santa Ceia. Orações, canções, louvores, pregações, que é o ensino da palavra, que isso aqui é o principal de todo culto, é o ensino da palavra. A igreja deve ser instruída pelos oradores, por aqueles que trazem a mensagem. E ofertas, porém voluntárias, não como estão pregando aí ultimamente. Irmão, Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11 vai falar sobre Santa Ceia. A maneira correta de se observar a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, é um maravilhoso momento para fazermos memória do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É um momento, irmãos, onde se celebra o perdão dos pecados. E a igreja primitiva observava, e nós devemos observar também. A Santa Ceia, irmãos, é um momento onde a igreja fazia o que eles chamavam de festa ágape, a festa do amor. A igreja se congregava no local e comiam. Porém, Paulo vai advertir quando eles comiam separadamente. Ou seja, a Santa Ceia é um momento para fazer a igreja unida, a igreja junta, num só pensamento, lembrando, fazendo memória do que Cristo fez por nós.
Irmãos, a igreja observava a oração. A oração deve ser feita em nome do Pai. Ser feita ao Pai, perdão, em nome de Jesus e de acordo com a vontade de Deus. Não deve ser uma oração egoísta. As nossas orações não devem ser orações hipócritas, como faziam os fariseus. A igreja orava. Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, a igreja estava orando. Quando começou a perseguição, a igreja foi orar. Quando algum irmão era preso, a igreja orava. Mas infelizmente, irmãos, a igreja tem perdido esse hábito. O hábito de orar, o hábito de congregar e orar e buscar a Deus, e sozinho em suas casas, como Jesus ensinou, entra no teu quarto em secreto. Irmãos, muitos têm perdido o momento secreto com Deus de oração, têm parado, têm deixado de observar essa prática. Mas a igreja unida, ela ora. Outro ponto, pregações, ensino da palavra. Irmãos, eu só posso, até que eu possa adorá-lo da maneira correta. Irmãos, as pessoas no Brasil e no mundo estão adorando Deus de uma maneira equivocada, porque não há ensino da palavra. Porque a maioria das lideranças tem se esquecido de Deus. Porque a maioria das lideranças não tem usado a Bíblia de forma correta, ou nem mesmo usado nos momentos de culto. Oséias 4,6, o meu povo perece porque falta conhecimento. As pessoas têm se esquecido de Deus. As lideranças espirituais não têm pregado a palavra de Deus. Ou quando prega, prega de forma distorcida, equivocada e maliciosa. Quarto ponto, irmãos, a igreja primitiva observava os louvores, as canções. Irmãos, canção. Quando eu falo canção, quando eu falo louvor, não tem nada a ver com isso que você está vendo aí, Brasil afora. Quando eu falo louvor, era um louvor que ia do homem para Deus. Quando o homem louvava, exaltava e engrandecia o nome de Deus. Ultimamente eu tenho ouvido louvores antigos. Um colega de trabalho, ele chegou para mim: olha, irmão, escuta esse louvor. Irmãos, isso é louvor bom. É um louvor que fala do arrebatamento, é louvor que fala das mansões celestiais, é louvor que fala da eternidade, é louvor que fala, irmãos, das coisas espirituais, diferentemente daquilo que estamos vendo atualmente. Louvores dizendo que agora é só vitória, que você vai ser um grande vencedor. Louvores que exaltam o homem. Fala que o homem é isso, o homem é aquilo, e você vai vencer, e você vai prosperar, e você vai conseguir ter aquilo que você quer. Irmãos, isso não é louvor. Isso não é louvor. Mas a igreja observava, irmãos, eu quero que você abra comigo em Efésios capítulo 5. Gálatas, Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler os versos 19 e 20. Que diz, quando a igreja se junta, né? No verso 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Irmãos, a igreja observava hinos espirituais. O que é um hino espiritual? Hino espiritual, irmão, é um hino que é inspirado pelo Espírito Santo. Um hino espiritual é aquilo que o Espírito guia a pessoa a escrever, a compor. É um hino, irmãos, que é bíblico. Irmãos, sabe o que a igreja fazia quando se juntava? Louvava hinos. Louvava salmos. Os salmos são cânticos de Davi e outros. Então eles pegavam nos cultos aqueles salmos e hinos compostos por Davi e outros salmistas e louvavam e entoavam. Irmãos, para que hino mais bíblico do que um salmo? Um quinto ponto que a igreja observava: ofertas. E aqui é um ponto que eu devo ter muito cuidado.
Eu até escrevi aqui, ofertas de amor. Ofertas voluntárias. É quando o coração do homem é movido a ofertar. Irmãos, e quando eu falo oferta é isso aqui, é eu, do meu coração, eu oferto. Com amor, com carinho, com um coração voltado para ofertar. Irmãos, a oferta não deve ser um ato, como eles estão fazendo hoje, opressor. Oferta é oferta. É você ver a necessidade do outro e ofertar. Oferta, irmãos, não é aquilo que você faz com pesar no coração. Abra comigo 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Você vai voltar um pouco, você vai encontrar Gálatas, volta mais um pouco, 2 Coríntios. Você vai para o capítulo de número 9, verso de número 7. Paulo diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, irmãos, uma outra prática da igreja primitiva, nós vemos à luz da palavra de Deus que eles ofertavam. E os apóstolos não ficavam oprimindo a igreja a ofertar. Paulo só falava da necessidade dos irmãos, e os irmãos ali com o coração movido, vendo a necessidade do outro, ofertava, dava. Lá no livro de Atos nós vamos ver passagens que diz que cada um contribuía, e os apóstolos, por sua vez, ofertavam para os irmãos, davam para os irmãos que necessitavam. Irmãos, sem oprimir a igreja a fazer isso, sem precisar vender nada, sem precisar estar abrindo campanhas e vendendo amuletos ungidos, não, irmãos. A igreja via a necessidade da igreja e ofertava com amor, com carinho. E as ofertas, irmãos, não devem ser dadas não deve ser observado como uma questão pesada sobre a qual o crente deve resmungar, mas devem ser ofertadas com amor e alegria, como manda o Senhor. Os donativos apresentados pela congregação devem ser convergido em ajuda aos necessitados e suprir as necessidades da própria congregação e também dos líderes espirituais. Irmãos, isso é outra parte que deve ter cuidado. A igreja também ajudava os seus líderes com donativos. Não é o que estão fazendo hoje. Eu estou falando aqui com bastante calma, bem compassado, porque muitas pessoas pegam isso e devo viver do evangelho mesmo e tenho que ganhar em cima da igreja. Não é assim, irmãos. Tudo com equilíbrio, tudo com cuidado era feito. Paulo, ele não queria ser pesado aos outros. Paulo, ele fala dessa questão também com bastante cuidado, para não oprimir a igreja, para não querer ser pesado à igreja, como muitos têm feito hoje, entre aspas, apóstolos e entre aspas, pastores que nós vemos aí, Brasil afora. As ofertas voluntárias devem ser o único meio de arrecadação para o ministério, e não devemos vender nada. A Bíblia não autoriza promover bingos, rifas, show, festas com o propósito de arrecadar dinheiro, mesmo que o propósito pareça bom. A obra de Deus não é uma fonte de lucros. Irmãos, você conseguiu entender sobre o que é oferta e sobre o que é arrecadar dinheiro e fazer da igreja um comércio? São duas coisas totalmente diferentes. Então, irmãos, a igreja primitiva, como um momento de culto, eles também observavam. Não que Paulo parava o culto, vamos para o momento da oferta. Não, tinha caixinhas de donativos. As pessoas traziam ali aos domingos, pela manhã, e traziam, e Paulo ajuntava e levava para os irmãos necessitados de outras cidades. Então, irmãos, vou repetir: oração, palavra, deixa eu ler.
Santa Ceia, orações, canções, pregações e ofertas voluntárias. Isso a igreja primitiva observava, isso a Bíblia nos mostra e isso nós também devemos observar. E para concluir, faltam 5 minutos para as 10 horas, o local da adoração. Abra comigo em João capítulo 4, que é a passagem inicial desta mensagem. Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler mais uma vez dos versos 20 ao 24. Que diz assim: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus não se importa com o local de adoração, e sim com a qualidade da mesma. Esses dias eu entrei numa espécie de debate, mas sem discussão, é claro, com um colega de trabalho, e ele defendendo a história de que o crente deve ir ao monte. Tem que ir para o Monte da Sabiaguaba para orar, porque isso. Lá para a praia tal, porque a igreja sobe o monte, é bom, irmãos. Não importa o local, importa a qualidade. Se você subir no monte com uma intenção hipócrita, e se você orar com intenção pura e verdadeira dentro do teu quarto, Deus vai ouvir a oração que você fizer no teu quarto. Deus não está importando com o local, se é em Jerusalém, se é em Samaria, ou se é no Monte da Sabiaguaba. Deus importa que haja sinceridade dentro do teu coração quando você for orar, quando você for louvar a Deus, quando você for cultuar, quando você for ouvir a palavra, quando você for cultuar a Deus. O que importa é a qualidade da adoração, que seja verdadeira, que seja santa. Deus quer, irmãos, que a nossa adoração seja em espírito e seja em verdade. A verdadeira adoração vem daqueles que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo. Isto é adorar em espírito. Adorar em espírito, irmãos, quer dizer também que a nossa adoração vai além do material, que eu falei no começo. Adorar em espírito é onde você estiver. Na fila de um banco, no colégio, na faculdade, no trabalho, você adora a Deus com a sua vida. Mas no momento de culto, adorar em espírito, aqui no contexto, você não precisa de objetos para adorar a Deus. Você não precisa dessas 4 paredes para adorar a Deus. Sua adoração vai além daqui. Você não precisa de imagem de escultura, você não precisa de rosa ungida, sal grosso, óleo ungido e tudo de objeto ungido que eles estão vendendo aí Brasil afora. E adorar em verdade, irmão, significa que a nossa adoração deve ser feita de acordo com o que Deus revelou de si mesmo nas Escrituras. Para que a nossa adoração seja verdadeira, ela não pode ultrapassar o que Deus autorizou na Bíblia. Irmãos, eu vou repetir. Para que a nossa adoração seja verdadeira, ela não pode ultrapassar o que Deus autorizou na Bíblia. Nossa adoração não deve haver elementos extra-bíblicos, como temos visto o Brasil afora. A nossa adoração, irmãos, deve estar limitada naquilo que Deus nos revelou em sua palavra. O que Deus mandou, o que Deus permitiu, o que Deus autorizou, nós devemos observar. Devo também repetir que deve ser de acordo com aquilo que está no Novo Testamento. Nós não devemos trazer elementos do Antigo Testamento para adorar a Deus, porque tudo se cumpriu em Cristo Jesus.